Olá pessoal, começando mais um podcast Justiça em Ação, e o podcast de hoje está especial. Mas antes de falar desse podcast, eu quero agradecer a imensa acolhida que nós tivemos nos nossos episódios anteriores. Vários amigos, colegas de trabalho, muita gente aderindo à ideia desse novo momento, que era um programa de TV que nós tínhamos na TV Guará, e agora virou nessa situação agradável, gostosa, que é um programa de TV voltado para a internet, que virou, essa coqueluche chamada podcast. Não fugindo à regra, que hoje podcast é regra, colocamos o Justiça em Ação e estamos muito felizes com o resultado. Estamos tendo a movimentação, porque a moral da história, para mim, é essa, é movimentar a carreira, movimentar os bastidores da advocacia, no que tange principalmente ofertar à advocacia, ao advogado, essa comunicação como ferramenta. Bom, e no podcast de hoje, nós teremos a participação de um advogado que é um guerreiro. Eu me sinto lisonjeado de poder compartilhar momentos agradáveis, profissionais com esse advogado, um advogado que vem numa batalha incrível de vida e vai contar para a gente um pouco da sua história de vida, vai contar um pouco da sua história profissional. Recentemente, muito recente, teve um resultado incrível em sede de sustentação no TJ, Vamos conversar também sobre isso, e já quero declarar minha estima e profunda admiração. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Ribeiro. Dr. Rafael, uma honra, um prazer, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no nosso podcast. É um prazer estar fazendo parte dessa história, ser convidado também, e eu espero que hoje nesse programa a gente possa trazer algo positivo para a advocacia, para a jovem advocacia, com certeza, área criminal, enfim. Olha, o senhor falou aí sobre algo de interessante para a jovem advocacia. E aí, nós somos remetidos ao seguinte: todo mundo foi jovem advogado. Com certeza. Todo mundo teve um início. Todo mundo teve aquela angústia. Eu me lembro, doutor Rafael, que quando deram o tapinha nas minhas costas, na verdade foi o Diego Sá que me entregou a carteirinha. Um abraço, doutor Diego, meu amigo, meu irmão. Doutor Diego me entregou aí a minha identidade funcional. Aí ele deu uma mensagem para mim que foi me parabenizando e etc, mas foi meio que preocupante. Eu fiquei quase desesperado. Ele deu um tapinha na costa e disse assim: parabéns, doutor Fidelix, o senhor é o mais novo advogado do Maranhão. Eu falei, meu Deus do céu. A responsabilidade que é a partir Meu irmão, eu olhei assim, eu falei, e agora? Então todo mundo teve um momento. E aí eu queria perguntar se aconteceu com o senhor isso aí, quando o senhor teve essa real noção, porque às vezes a gente acha que ali mudou a chave, pronto, a gente já vai ter um escritor. Eu queria entender como que o senhor teve esse momento igual eu tive. Eu acho que o meu foi até pior, Porque na verdade, quando a gente recebe a tão sonhada carteirinha, aí é que a gente vai ver por onde nós vamos começar. Só aí que a ficha cai. Aí que a ficha começa a cair, porque até então é uma expectativa. Sim. Passa ou não passa na OAB? Tem aqueles que estão te ajudando, aqueles que estão lá, não passou. Vai ser só mais um bacharel no mercado. Depois que a carteira vem, aí é que começa. Eu vou atender aonde? Como é que eu vou fazer? Eu tive colegas da minha turma que pegaram o primeiro processo, não sabia nem juntar uma custa. Como é que eu vou juntar? O que é natural de todo mundo. Claro, a gente não é ensinado isso na faculdade. Nós aprendemos quando saímos da faculdade e logramos êxito no exame da ordem, nós aprendemos a fazer prova. Essa é a realidade. A gente não aprende a advogar. A faculdade não ensina a gente a advogar. Principalmente o advogado criminalista, ele vai ver a barreira que ele encontra numa delegacia, ele vai ver a barreira que ele encontra ao despachar com o magistrado, numa audiência. Só que isso aí a faculdade não ensina, a OAB não nos prepara para isso. A gente só vai saber disso no dia a dia, vendo um colega, passou por isso, como é que tu fez? Onde é que eu vejo isso? As parcerias ajudam muito o jovem advogado a trilhar. E isso ele vai colecionando, até chegar a um certo ponto que ele já está com a casca
Vai por aqui. Isso aqui eu já sei como é que faz. Já consegue achar ali os atalhos. Ah, com certeza. É igual aquele jogador mais manhoso, aquele 10 manhoso. Que não corre à toa. Que não corre à toa, ele não se cansa. Ele diz, ei, rapaz, vamos por aqui, que aqui os atalhos. E aí eu também, doutor Rafael, sou remetido às carreiras que compõem o judiciário. O magistrado, quando ele, entre aspas, passa no concurso, exame dele, né, que é na verdade o concurso, ele não vai ser juiz. Ele não vai botar a toga dele e começar a decidir as questões que são corriqueiras das demandas. Ele vai passar por uma escola. Ele tem um preparo por trás. Tem um preparo. E eu pergunto, por que que não é oferecido à advocacia essa situação? Amigo, você é advogado, você vai passar por um preparo, por uns 6 meses aí de cápsula, uns 6 meses de momento pós-aprovação, antes de efetivamente cair na prática. Eu acompanho um advogado de São Paulo, um criminalista muito bem conceituado, que é do Dr. Mário de Oliveira Filho, do Papo de Criminalista. Ele fala muito bem isso. O soldado de polícia militar, que é a mais baixa patente, ele quando passa no concurso, ele não vai para a rua. Ele tem um curso de preparação para soldado. O promotor, quando ele faz o concurso, ele não vai direto para uma audiência. Ele passa pela escola do Ministério Público para aprender. O magistrado, a mesma coisa. O advogado, ele é inserido na selvageria do mercado. Que já está, como o senhor falou, é selvagem mesmo. Ele não sabe quanto cobrar, não sabe se o cliente vai dar calote, ele não sabe onde ele vai atender, se ele vai atender na sua casa, se ele vai entrar num escritório compartilhado. Ele não sabe ainda os meandros da audiência, ele não conhece aquela vara, não conhece como é que aquele juiz age, como é que os agentes do processo. Ele não conhece nada. E ele não tem nada por trás. O policial que eu citei aqui, o soldado, o promotor e o magistrado, ele vai passar lá 3, 4 meses na academia de polícia, na escola de magistratura, com o olerite todo mês lá na sua conta. O advogado não. Se ele não tiver um cliente inicialmente para trabalhar, ele vai ficar na selvageria correndo atrás, até cair o primeiro honorário, até procurar uma sala, até procurar parceria. Isso ele já apanhou muito. E quando se fala, doutor Rafael, eu até entrevistei na época que nós tínhamos o Justiça em Ação na TV, eu entrevistei a doutora Ruth e ela falou sobre empreendedorismo jurídico. E muita gente não entendeu. Na verdade, o empreendedorismo jurídico trata disso que o senhor está falando. É entender entrada e saída, custo, o que nós temos que pagar. Eu até costumo colocar no meu Instagram, quem quiser me seguir lá é Fidelix_Neto, eu costumo colocar no meu Instagram a foto de quando eu estou no supermercado fazendo compra para o escritório. Sim. E aí eu posto o carrinho cheio e digo assim, isso a faculdade não ensina. Correto. Porque tem que ter uma água para o cliente beber, tem que ter um energético. Eu, particularmente, só começo meu dia com energético. O cliente, ele não vai pagar um valor alto sem olhar para minha cara, sem sentar numa mesa comigo, sem ver a minha estrutura. Eu tenho que receber bem um cliente, eu tenho que ter um QG para me debater as teses com a equipe. Olha, eu acho isso, o que vocês acham? Às vezes o colega olha algo que eu não consigo olhar. E o cliente que ele vai pagar um valor, porque ali está dependendo da liberdade dele. Sim. A liberdade de um filho, sim, da mãe, do pai ou até ele mesmo. Sim. Ele quer saber se de fato ele pode contar com aquele advogado e com aquele escritório. Porque naquela conversa ele vai fazer a análise se efetivamente aquele advogado... Aquela equipe é capaz. Aquela equipe é capaz. O senhor falou aí vários pontos interessantes e como o senhor está percebendo... Eu sou aquele camisa 10 manhoso, eu vou colhendo aí suas falas. O senhor falou estrutura e o senhor falou equipe. Então eu já vou falar dessas duas, porque eu tenho curiosidade também de entender alguns pontos. E assim, esse podcast, doutor Rafael, é o podcast que eu, enquanto estudante, queria assistir. Para entender, eu estou querendo ser advogado, ou então eu estou querendo fazer prova para a magistratura, será que eu vou? Aí eu me apaixono pela advocacia, porque eu estou vendo que tem advogado que milita, que é advogado, que não é coach, e perdão aí os coaches, né? Desculpa aí,
Eu costumo, enfim, deixa pra lá. Mas não são coaches que só mostram o caminho e não trilham ali. Só quer tirar foto no jatinho. No jatinho. Fumando charuto e com a sua Ferrari ali. E aí ele entra em depressão. Por quê? Porque ele vê que ele não está conseguindo nem um celular para tirar foto, quanto mais o jatinho e o charuto. Aí ele diz, pô, tem alguma coisa errada. Não tem. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um momento crítico a ser analisado, que é estrutura. Aí eu vou para o que o senhor falou. Sim. E agora? Como que eu procedo? Qual que vai ser a minha estrutura para receber alguém? E eu tive meu momento de crise, só que eu dei uma de doido. Eu já fui para o Renascença e já fui botando e já fui... Mas é loucura isso, é loucura. Porque eu não tenho família rica, eu não tenho sobrenome rico, mas eu sou um brigador. Tem que dar o pontapé. Tem que dar o pontapé. Aí eu queria entender do senhor o seguinte. Vamos antes da estrutura. O doutor Rafael, ele tem alguém por trás? É filho de juiz, é filho de desembargador? Doutor Rafael, como é que o senhor chegou e hoje, porque eu vou chegar no momento atual. Certo, eu vou falar dessa sua brilhante sustentação, e ele não está aqui, não é à toa não. Essa brilhante sustentação que o senhor deu de lavada foi sensacional e vou começar a comentar daqui a pouquinho. Mas o senhor é filho de quem, doutor Rafael? Como é que foi sua vida para o senhor chegar até aqui? Olha, eu não tenho nenhum sobrenome famoso, não tenho nenhum parente no judiciário, no Ministério Público, sou igual à maioria dos advogados, né? Os meus pais, eles sempre prezaram pela educação. A educação, meu pai, ele é de origem quilombola, venceu na vida, passou em 3 concursos e ele sempre dizia, olha, o que vai te tirar dessa pobreza no tirar é o estudo. Não tem outro meio, é o estudo. Ou tu estuda, ou tu vai ser só mais um. E ele foi um exemplo. E para mim foi um exemplo. Porque ele venceu pelo estudo. Minha mãe também é concursada, entendeu? Então, lá em casa sempre era o estudo. Primeiro era o estudo. Eu quero brincar, primeiro estuda. Primeiro a obrigação e depois a diversão. Esse aqui era o ditado lá em casa. E eu já trabalhei em outros setores que não tem nada a ver com a área jurídica, né? Porventura, eu atuei no setor jurídico. Meu pai lá, todo tempo, faz uma faculdade. Tu quer, eu pago uma faculdade, mas tu tem que estudar. E eu comecei a fazer o curso de Direito. E ali no primeiro período eu já vi, cara, isso aqui, o único problema da advocacia é porque ela vicia. Isso aqui é apaixonante, cara. Isso aqui, eu duvido se tem outra profissão em que o cara fica final de semana, rapaz, essa tese para esse processo aqui vai dar certo, cara. Se eu tivesse falado isso, eu vou colocar isso aqui no recurso, e você não se cansa, porque é prazeroso, Eu tive minha dificuldade, como todo aluno tem, em se formar, 5 anos na faculdade, tem o exame, que é outra barreira, e depois que você passa, aí que você vai ver. Porque no imaginário que os coaches vendem aí, principalmente Instagram, a gente não pode se espelhar por lá. Verdade. É que a gente, olha, eu me formei, peguei minha carteirinha hoje, amanhã vai ter uma Hilux aqui na porta, com uma sala toda mobiliada, só me esperando, e uma cartilha de cliente onde eu vou escolher o processo que eu vou atuar. Inclusive, já vou direto para o STF fazer sustentação oral. Quando o jovem advogado ou o estudante ele se depara com a realidade, é muito diferente. É muito diferente. Ele tem que ter muita vontade para advogar, até ter uma certa estrutura. O meu primeiro escritório foi em casa. Um fundo de casa, comprei uma mesa, comecei a comprar livro, botei uma estante e comecei. Lá foi meu primeiro QG, lá foi o meu primeiro estudo, o meu primeiro júri. Foi ali. Recebi alguns colegas que me indicaram o processo, que debatia comigo ali naquela estrutura. Era a que eu tinha. Até depois a começar a fazer parceria. Fulano de tal, rapaz, eu também quero montar uma sala. Rapaz, vamos ver o custo. Porque na sua sala tem energia, tem internet, tem condomínio do escritório, tem as compras para o escritório, porque o cliente quer tomar uma água, ele quer tomar um café, às vezes quer tomar um energético. O cliente tem que entender que lá, para a gente, advogado, é o nosso QG. Sim. Mas para o cliente, ali é a casa dele. Sim, aonde dali vai sair uma tese que vai resolver o problema dele. Sim. Então ele tem que se sentir em casa. O escritório, na verdade, eu penso assim, não é preparado para a gente. É preparado para o cliente, para recebê-lo. E também tem que ser um local onde a gente possa sentar, pensar sobre o processo,
ver as teses disponíveis sobre o processo. Então, de onde eu comecei, da educação dos meus pais, a família que me propôs, me proporcionou tudo isso, é um longo caminho. Até você chegar a uma estrutura boa, até você chegar a dizer, olha... Hoje o seu escritório fica, não diga o número da sala e nem o endereço. Sim. Fica onde? Fica numa área nobre de São Luís, graças a Deus. Fica na Avenida dos Holandeses, Vista Mar, Vista Lagoa. Oh, que beleza. Não é fácil chegar até aqui. Sim. Não é fácil chegar até aqui. Existem inúmeras barreiras, principalmente financeira, as incertezas, né, que nos cercam. E se esse cliente não pagar, e se não fechar isso aqui, e se não entrar cliente? Então, para você dar um passo desse... Até porque não existe certeza na advocacia. Principalmente na criminal. As outras áreas, eu fecho um contrato aqui, isso. O contrato me amarra por mês. Aí todo mês cai um dinheirinho ali, aí fica como se fosse o salário dele. Agora a advocacia criminal é diferente. A criminal não. Principalmente a criminal que tem que mostrar resultado. Não estou falando absolvição, resultado. Sim, porque a gente não vende resultado. Sim. A gente vende esforço, vende trabalho. Sim. Essa incerteza que muitas vezes o advogado ele prefere não correr o risco. Sim. E às vezes não está nem errado. Essas incertezas que nos levam, será que vale a pena ter uma estrutura dessa? Será que vale a pena pagar por uma estrutura dessa? Sim. E no final das contas, eu acredito que sim. Muito embora tenha um virtual, não, é atendimento virtual, mas a estrutura, você está aqui pessoalmente com os colegas, receber os amigos, os jovens advogados. Rapaz, eu tenho um júri assim, vamos atuar com a minha equipe aqui, com o nosso escritório, senta todo mundo, faz aquele coffee break, debate as teses. Isso virtual nunca vai nos dar. Eu sou adepto tem um advogado, é o doutor Palmeiras. Raimundo Palmeira. Doutor Raimundo Palmeira. Ele é um confrade, ele é da confraria criminal. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. E aí ele chega lá com o jeitinho dele, ele diz, olha, o processo penal tem cheiro. Sim. O réu tem cheiro. O escritório, o cliente. Então, às vezes é necessário, na verdade, sentir esses cheiros, que são cheiros que fazem parte só do presencial. É importante você entrar no escritório e sentir o perfume do escritório. Qual que é o perfume do escritório? Aquele cafezinho. Sim. Aquele ambiente institucional de um escritório de advocacia, isso tudo faz parte. Com certeza. Isso tudo faz parte. Então, eu sou adepto ao presencial. E o senhor falou também sobre equipe, que o advogado ele não trabalha só. Principalmente o criminalista. Muita gente hoje trabalha só. Muito advogado, falando do advogado criminalista, trabalha só. O que o senhor acha? O senhor falou aqui, a conversar com a minha equipe, debater teses. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação. A advocacia ela é quase inviável você advogar só. Algumas áreas da advocacia permite que você advogue sozinho. Por exemplo, a trabalhista, chega a demanda para você protocola os documentos e vai fazer audiência. E recurso. A criminal é diferente. Nós tivemos uma situação que nós estávamos em um júri em outro estado, longe daqui do Maranhão, numa outra região, e surgiu uma demanda em um outro estado. E a gente pode até comentar em particular. E a equipe estava disponível para atuar nesse outro estado, enquanto nós estávamos em outro. Sim, eu vou até entrar por esse ponto. Um júri que nós fizemos eu e Dr. Rafael, em Goiânia. Em Goiânia. E nós temos o nosso formato de trabalho. O formato de trabalho é o seguinte: nunca vamos para a comarca onde vai acontecer o júri. Sim. Então nós fomos para Brasília, ficamos 3 dias em Brasília, no pré-júri, que muita gente chama estado de júri, no camp, fazendo aquele momento de estudo interessante. E o júri seria em Goiânia, a 2 horas de Brasília. Então você sai pela manhã. Saímos de madrugada, né? Saímos de madrugada, de manhã cedinho, quase madrugada, pega a estrada, vai já direto para o júri. Só que quando a gente desce no aeroporto de Brasília, eu e o Dr. Rafael, chegou uma demanda. Sim.
A demanda, doutor Rafael disse, olha, surgiu uma demanda no escritório e tal, e como que a gente pode fazer? E já abrindo, hoje nós somos parceiros, eu e o doutor Rafael e mais um colega, e aí chegou essa demanda. Prontamente passamos essa demanda, que era no Pará. Pará. Era no Pará, aconteceu uma demanda no Pará, e aí nós entramos em contato com o nosso escritório aqui, e o escritório... E o colega foi lá atender. Nós estávamos em Goiânia e o colega no Pará. O mesmo escritório atuando em... Não, nós estávamos em Brasília, indo para Goiânia e o colega no Pará. Nossa equipe atuando em 2 regiões diferentes. 2 regiões diferentes. É isso. Um advogado... E se fosse só, ia perder esse contrato. Ia perder esse contrato, com certeza, com certeza. O senhor falou desse júri de Goiânia, eu quero já abrir aqui para ele. Foi um júri, era uma das perguntas que eu tinha a fazer, qual é o caso que lhe marcou? Imagino que tenha sido esse. Com toda certeza foi o caso criminal que eu pude atuar, tive a oportunidade de atuar, que marcou minha carreira. Primeiro porque quando esse processo foi apresentado no escritório, eu me lembro da minha incredulidade, que eu até te falei, vem cá, aqui só o Mr. M. Porque aqui não tem mágica para fazer. 50 facadas. Mais de 50 facadas. E eu, quando comecei a ler o processo, falei, Fidex, não é 50 não. Só parou porque o cabo quebrou. O cabo da faca quebrou. Como é que nós vamos defender um cara desse? Quando eu olhei o exame lá de morte violenta, a costa infelizmente, da vítima parecia uma peneira. Sim, sim. Eu falei, cara, aqui só... É uma morte feia, é um processo difícil de trabalhar, é uma comarca que não é a nossa comarca, é uma cidade que não conhecemos ninguém, então era tudo contrário. E aí o senhor chegou e falou para mim, olha, só Mr. M. Quando eu comecei a folhear o processo, aí mesmo que eu falei, cara, aqui só uma mágica. Nós vamos só para fazer o júri, porque inclusive as qualificadoras, eu me lembro que até o senhor me disse, não, vamos olhar com ênfase nas qualificadoras. Eu falei, não adianta olhar para a qualificadora, são 50 facadas. Sim. Aí quando é por isso que é importante a equipe. Sim. É por isso que é importante a equipe. Quando nós sentamos para estudar de fato o processo. Que aí é importante falar o detalhamento desse momento. A gente abre o escritório única e exclusivamente para isso. Tira o dia. Aí, nesse caso, nós tiramos aí a semana, acho que quase 15 dias, foi uma semana e pouca. Abrimos televisão, botamos foto, analisamos situação, preparamos tudo sobre esse processo. E lá no meio do processo tinha algo escondido. Quando a gente começou a destrinchar o processo, por isso que é importante a equipe, um colega dizer, aqui fala da morte do corpo, uma testemunha falou que já estava fedendo. Eu tive uma situação aqui com medicina legal, esse livro aqui vai nos ajudar. E aí nós largamos, entre aspas, o processo e fomos para o livro estudar medicina legal. Isso. Medicina legal. As fases, né? As fases da morte. Aí eu falei, caramba, estudar a fase da morte, eu não estou entendendo. Vamos estudar a fase da morte. Aí começamos a estudar. Gasosa, fase aí fomos e tal. A primeira fase, ela é da hora do fato até tal hora. A segunda fase, que é essa fase que o corpo estava, a gasosa, ela vai da hora tal até a hora tal. Por isso, aí vem o odor, o corpo fica inchado. Advogado criminalista estudando medicina legal. E aí, por que isso foi importante? Porque uma das testemunhas disse que ela, ao se dirigir para o local, ela sentiu um odor. Sim. E o corpo estava inchado. Se ela sentiu o odor e o corpo estava inchado, o corpo estava na segunda fase desse, se eu posso chamar rito, desse caminho que passa o momento do óbito, o corpo. Sim. O corpo. E aí o doutor Rafael disse, olha, mas a outra testemunha, que era ela que colocava o nosso acusado na cena do crime. A testemunha diz que o nosso cliente foi com a vítima 6 horas da manhã. E o corpo foi praticamente há 2 dias. E o corpo foi achado
3 horas da tarde. Calma aí. Se o corpo foi achado 3 horas da tarde e 6 horas da manhã, ela disse que o nosso cliente foi com a vítima... Não poderia estar naquele estado. Perfeito. Jamais poderia estar naquele estado. A vítima, não poderia estar no estado gasoso. Logo, o crime aconteceu muito antes e ela estava mentindo. Sim. O nosso cliente não tinha ido com a vítima, e sim com a pessoa que ele relatou que cometeu o fato. Ela tanto mentiu que não foi. Ela tanto mentiu que correu. Ela correu, porque ela sabia que ela ia ser inquirida lá. E aí nós pegamos isso daí, algo interessante. E aí o doutor Samir, que faz parte do escritório, ele trouxe mais uma situação. Doutores, o laudo pericial nos traz a terceira pessoa. Decisivo. Essa parte foi decisiva, que foi no que tange ao DNA. Perfeito. Encontrado no cabo da faca e na camisa e na gola da camisa. Perfeito. Um detalhe mudou o curso do processo. Para mim, quando o doutor Samir nos esclareceu esse detalhe, eu comecei a acreditar, de fato, na inocência do acusado. Sim. Nós vimos ali que efetivamente o cliente estava falando a verdade. Tinha uma terceira pessoa. Era ele, cliente, a vítima e mais uma terceira pessoa que ele sempre disse que teve. O laudo pericial, ele deu como majoritário o DNA de uma pessoa que estava na cena do crime. Sim. Só que o minoritário não apareceu. Sim, sim. Aí isso foi essencial para a gente começar a construir uma tese que no final Passou. No final passou. E inclusive eu até imaginei como um promotor vai para um júri desse, 50 facadas, eu não vou nem ler o processo, o cara já está condenado. Ele diz, esse aqui é o processo, esse processo. E aí ele traz o seguinte, esse processo por si só ele fala. Exatamente. Não vamos, e a gente até comentou, cara, eu tenho certeza que a acusação, eles estão tão convictos. Sim. E a prova disso que, é por isso que eu falo, é por isso que, inclusive, o doutor Rafael falou aqui, o direito é apaixonante. Né? Ele inquirindo lá o acusado, no momento ali de interrogatório e tudo, e ele falando, o acusado falando, aí ele vai e diz, nós tínhamos lá, vocês não estavam bebendo cerveja, vocês estavam bebendo cachaça, tu tá mentindo. E opa, o doutor Rafael pegou o iPad e a foto, olha aqui, doutor Fidelis. Isso aqui não é uma cerveja? Isso aqui tinha um cantinho da cena do crime ali, que estava repleto de casco de cerveja, sim. Inclusive em cima da mesa. Aí eu disse, guarda essa foto aí. Levantei, fui inquirir ele e perguntei. Eu disse, essa foto aqui, mostrando para o conselho de sentença. Essa foto aqui, essa garrafa, é cachaça ou é cerveja? Tá lá que é cerveja, mas é importante. Sim. Aí ele, cerveja. E essa cerveja? Foi a cerveja que eu contei a história, que eu fui comprar. Quando eu saí de lá, fui comprar cerveja. Quando eu volto, o cara estava morto. O outro tinha matado ele e tal. Então foram essas cervejas que o promotor disse que não tem. Inclusive, esse caso, nem o juiz acreditou no resultado. Ele nos chamou, não sei se tu te lembra. Disse, cara, vocês eram do Maranhão. Emplacar um resultado desse aqui. É porque nós estudamos o processo. Né? Não é só pegar. Existe uma pessoa que está dependendo da nossa atuação ali. Uma vida, uma mãe que sai daqui do Maranhão desesperada para assistir um julgamento. Verdade. E o promotor não contava que o batalhão ia vir já estudado, com o processo na ponta da língua, pronto para o embate. Mastigado. E quando nós falamos o resultado para a mãe, no corredor... Aquela parte ali eu não quis nem olhar, porque quando eu vi ela ajoelhada chorando ali... Ela ajoelhou e caiu de joelho e chorou e botou a testa no chão, sabia que o filho dela era inocente. Enfim, quando nós fomos falar para o cliente, ele com a roupa do sistema, já estava 3 anos preso lá, a roupa amarela é diferente daqui, lá em Goiás e em Goiânia, e nós falamos para ele, eu disse para o agente, eu falei, esqueci o nome dele, eu até tinha perguntado para ele, que eu gosto de conversar com quem faz parte do... Eu disse, olha, eu não disse que o senhor
poderia tirar a algema dele quando estivesse aqui, porque ele é um trabalhador. Inclusive... Tire a algema dele que ele foi absolvido. O cara despencou e começou a chorar. Teve um clima hostil quando nós chegamos, que eles não quiseram liberar uma sala para que a gente tenha a conversa reservada com o acusado. Sim. Nós tivemos que falar com ele no corredor. Sim. O clima hostil começou ali. Sim, sim. Né? Advogado já não é bem recebido nem bem quisto. Sim. Eles não quiseram liberar a sala para a gente falar com o cliente, tivemos que falar ali na frente dos agentes. E eu me lembro que o senhor falou, ó, não te preocupa que hoje essa algema vai ser tirada. Sim, né? sim. Falei para ele. Eu tinha tanta convicção, e isso a gente nem vende resultado, nem nada, é que a gente precisa que o acusado esteja bem. E o processo fala. Tranquilo. O processo fala. O processo já estava nos dizendo aqui, ó, há uma inocência aqui. Sim. Tem prova técnica, Sim. tem exame feito pela polícia. Tem medicina legal, não há como. A lógica do processo estava gritante ali. E aí eu quero trazer um assunto interessante que faz parte dessa situação. O processo fala, tá ali. Se nós fizemos isso nesse processo de entender o laudo, rapaz, por que a polícia não faz? Por que a polícia colheu as provas de qualquer jeito? Por que a polícia ela analisou a situação a qualquer modo? Não colheu a imagem da câmera que ele pedia. Sim. Olha, a imagem da câmera do comércio tal. Rua tal. Rua tal tem lá, vai ver esse rapaz que saiu do local. Foi ele, o cara desesperado. E não foi feita uma investigação interessante. Eu queria saber do senhor, por que tanta gente reclama de investigação? Tanta gente tem batido nessa tecla quanto ao nascedouro de tudo. Estamos falando sobre o momento em que nós vamos analisar se o cliente efetivamente tem essa possibilidade de ter cometido ou não. Sede de inquérito, de delegacia, o nascedouro de tudo, como é que o senhor vê isso? Hoje, ainda hoje, 2024, com todas as tecnologias disponíveis, inteligência artificial, vídeo, tudo, o inquérito policial, ao meu ver, ainda permanece arcaico. Por quê, doutor? Eu acompanhei um procedimento de júri de um cliente em sede de Corregedoria de Polícia Civil. E eu pensava que eram 2 depoimentos. Sim. Eu falei, ó, são 2 depoimentos, bota meia hora para cada um aí, no máximo. Tal hora já estou saindo que eu tinha muito compromisso. Nós passamos 4 horas lá. Porque tudo que a testemunha dizia, a escrivã tinha que ficar digitando. E no interregno entre um e outro, eu perguntei para ela, cara, não é mais fácil colocar gravar uma webcam aqui? Sim. Eu posso até dar meu celular, eu tenho um tripé como na minha acontece bolsa. na Federal. Pois é. Ela não, porque a Polícia Civil não dispõe ainda desse sistema. Mas qual é o sistema? É uma câmera. É um celular, pô. Na Federal é um celular. O cara bota o tripé lá, bota o celular. Acabou. Aí, que é um celular institucional. Sim, mas sim. É um celular. Um celular, sei lá, 500 E aí ele manda a imagem pro sistema, via e-mail, sei lá, via alguma coisa, ele mesmo no celular ali finaliza, simples. Armazena, na pior das hipóteses, armazena no computador, disponibiliza para parte, tá aqui o vídeo. Sim, acabou. Sim. Eu fiz eu participei de uma inquisição na Justiça Federal, todos os atos são gravados. Isso é bom para quem? Isso é bom pro delegado. Sim. Porque o acusado, não, eu fui torturado. Como? Tá aqui o vídeo. Tu tá com o teu advogado, tu falou isso. Aí o advogado lá na frente, que ninguém gosta de advogado, o advogado diz, olha, esse depoimento aqui é um depoimento que foi mudado, um depoimento, sabe por quê? Ele não vai... Não vai abrir brecha para nada. Não vai abrir brecha. Isso, o próprio delegado vai se resguardar quanto a várias situações. O próprio delegado, foi perguntado isso, tá aqui o que ele respondeu, não houve tortura, não houve nada, o depoimento foi esse, o advogado acompanhou, acabou. Porque o que acontece no inquérito vai desaguar lá na instrução. No plenário, não? E lá no plenário. No plenário. Nós tivemos uma situação recente que parece brincadeira. Semana passada. Não, foi. Foi semana passada. Se eu for falar para alguém, para algum colega, vai dizer, rapaz, tu tá mentindo. Tá aqui. 3 pessoas depuseram a mesma coisa. Até o erro de português. Os erros de português foram os mesmos. Parece brincadeira. Cara, isso aqui é processo mentira. penal. Nós estamos tratando da liberdade de uma pessoa. Do outro lado tem uma vítima
que a família está de luto. Isso aqui não pode ser brincadeira, não pode ser feito de qualquer jeito. E o senhor me permita falar do plenário desse Sim, com certeza, sem falar doutor. número de processo, sem falar nome. Sim. Eu acho interessante para quem está assistindo que nós estamos falando só de prática, irmão. Aqui é só de prática. É chão de fábrica. É quem foi pro front e fez. Aí eu lembro que na sustentação, o doutor Rafael fez às vezes fez ali as honras iniciais, foi até meia hora, salvo engano, depois eu peguei e tal. Em certo momento, eu pedi que fosse colocado na TV o depoimento de, por exemplo, Joãozinho. Sim. E eu disse, olha, eu estou em mãos com Seu testemunho. o testemunho do Zezinho. Então nós temos Joãozinho e Zezinho. Senhores jurados e senhoras juradas, vocês vão ler o depoimento do Joãozinho. E eu estou na mão e mostrei com o depoimento do Zezinho. Eu quero que vocês olhem para a TV e comecem a ler o que eu vou ler no depoimento e vejam Que é a mesma coisa. se é a mesma coisa ou não. Quem vai desmentir isso são os senhores e as senhoras. Olha, o advogado está falando a verdade ou o advogado está mentindo? Joãozinho, Zezinho. Rafael, comecei a ler. A mesma coisa, o mesmo depoimento. Agora eu te pergunto, como que na delegacia eu, Fidelix, vou falar a mesma coisa, até os erros, do que tu? 3 pessoas diferentes. 3 pessoas diferentes. Inclusive, uma das testemunhas que no plenário deu 4 versões. Mudou. 4 4 versões. versões. E só foi porque ela só foi... Porque ela Tava presa. Estava custodiada, porque ela Tava não ia. É. Ela sabe que ela mentiu. Isso. E astutamente eu me lembro que o senhor perguntou: você sabe ler? Isso. Ele disse: não sei ler. Perfeito. E como é que tu sabe o que está escrito lá, cidadão? Perfeito. Ou seja, o delegado colocou o que ele quis colocar. Sim. Meu amigo, assine aqui, você não sabe ler. Então o que eu disser está dito. E aproveitando aqui um gancho, as pessoas, porque podcast é o seguinte, podcast voa. Ele vai para a mão de todo mundo. Ele vai para o celular de todo mundo. E antes que a turma diga o seguinte, existe isso de delegado citar uma situação e não acontecer? Queria pedir para o Vinícius achar uma matéria, e eu falhei, que era para eu ter já disponibilizado, coloca... Eu vou procurar aqui, eu acho que é aquele caso, torcedor... Sim. Torcedor é solto, torcedor que matou palmeirense é solto. Nesse caso do torcedor, não sei se tu lembra, Me lembro. o torcedor foi pro futebol, ele estava na fila ali, e aí foi, o delegado chegou e disse, aquela famosa frase, e me permita aqui a brincadeira, esteja preso. Esteja preso. Esteja preso. O senhor está preso, porque aí, o que foi? Não, o senhor jogou a garrafa, pegou na testa da palmeirense e tal. E ele negando. E ele negando, morreu. Aí ele foi preso e falou, não fui eu. O delegado vai para a imprensa e diz o seguinte, fulano de tal confessa o crime, não sei o que. Rapaz, quando foi no depoimento dele, ele negou. Ele disse, não, eu não confessei nada, não confessei. Entra quem? A figura do advogado criminalista. Pede as imagens da câmera, do estádio, que prova que foi outro torcedor. Se não fosse o advogado... Que se não fosse o advogado, até hoje esse rapaz estava lá. Moral da história. Tem uma matéria no G1 com esse título. Juíza solta torcedor e afirma, abre aspas, delegado incompetente. Salvo engano, ele foi até afastado. Afastado, porque imputou ao rapaz uma situação. Aí eu pergunto aos senhores, não sou eu que estou dizendo, está na mídia. Aconteceu ou não do delegado colocar ali alguma coisa? Eu não estou dizendo que todos fazem isso, sim, mas acontece pela falha natural que tem, que o doutor Rafael está falando. Por que não grava? É um custo quase zero. Um celular, bota para gravar. Até para ele mesmo, delegado. Mas como é que o rapaz, ele confessou? Não existe, ele disse, eu não confessei. Existe outro problema aí, doutor, que se chama mídia. Como esse delegado se deparou dando entrevistas,
saindo na televisão. Foi um caso emblemático de duas grandes torcidas. Ele foi lá, se achou no direito de confessar pelo acusado que não tinha confessado. Infelizmente, hoje, isso acontece muito, inclusive no interior. No interior, lá no fundo, em que as luzes não tá focado lá nele, em que o delegado faz como delegado, como promotor e como juiz. Isso acontece demais. E se esse procedimento que hoje é adotado pela Polícia Federal fosse adotado nas delegacias de polícia, o procedimento criminal teria uma qualidade muito, mas muito melhor. Muito melhor. Um depoimento no inquérito policial, que é no nascedouro do processo, ele vai desaguar na instrução, ele vai desaguar no plenário. Isso tudo vai ser revisto pelos jurados. Então, essa falta de qualidade nos depoimentos colhidos em sede de delegacia, ela tem que ser revista. Com urgência. Até para resguardar todo mundo que faz parte desse... para resguardar todo mundo que faz parte desse... do meio jurídico, delegado, juiz, promotor, advogado, todo mundo. Eu passei o link aqui para o Vinícius e nós vamos colocar na tela, porque, infelizmente, acontece. Agora, imagina, se fosse a mãe de alguém, se fosse a minha mãe, se fosse o filho de alguém, se fosse seu filho. Até precisar de um criminalista, ele... Todo mundo... É objeto. Para que advogado? Não, isso daí é marginal mesmo, isso daí matou... Eu não estou dizendo que nós devemos levantar a bandeira da impunidade. Não. Com certeza não. Tem que investigar. Agora, o rapaz era inocente. Ele estava apenas assistindo um jogo de futebol. Ele estava na fila para entrar, apenas assistir um jogo de futebol. E se não tivesse aquela câmera? Agora, se não tivesse esse advogado criminalista? Pronto. Não, o detalhe é se não tivesse a câmera. A câmera, que como é que seria provar aquilo ali que não foi ele? Autoridade policial, olha o perigo. A autoridade policial foi para televisão. E eu lhe pergunto, promotor, ele acusa, não é? Sim. Ele vem para acusar. Sim. Mas tem matéria também, da época desse fato, que o próprio promotor disse que o delegado mentiu. O próprio promotor falou porque que não o delegado... tinha como, tem imagem. Tem imagem. O próprio promotor, enfim... Então, essas situações, elas não são entendidas pelo senhor, por mim, eu acho que por toda a advocacia. Por que não pega em sede de delegacia, ali na Polícia Civil, registra, filma o depoimento? Existe um caso emblemático aqui no estado, um caso famoso, que eu não vou citar o nome, em que a perícia foi feita sem foto. Aonde... que em pleno 2024, com todas as tecnologias disponíveis, uma perícia vai fazer a autópsia sem registrar foto. Isso é um procedimento operacional padrão da própria perícia. Sim. Registrar foto. O perito disse que tem um hematoma, uma esquimose. Não, cadê a foto, o registro? Realmente tem. Ou não tem, ele falou alguma coisa, não tem. Então, esses procedimentos que não é custoso para o Estado. O custo é praticamente zero para o Estado, para manter esses depoimentos, esses testemunhos. Corta para ele, Vinícius. Então, nesse caso, gravar um testemunho, que é um ato simples, isso daria uma qualidade muito boa a todo o procedimento criminal lá para frente, inclusive para a própria autoridade policial. Sim. Foi gravado, está aqui. A Polícia Federal faz isso até numa inquirição preliminar. Grava e junta a mídia. Olha só. Achamos aí. Esse é do metropolis.com e fala o seguinte: delegado mentiu, afirma promotor que pediu a soltura do flamenguista. Olha aí. Olha como isso é grave. Um caso midiático. Sim. E todos nós acompanhamos esse caso. Um jogo importante. Flamengo e Palmeiras, onde a mídia toda está, toda em cima, né? E aí a autoridade chega e diz: opa, seria minha promoção? Não sei, não estou afirmando. A oportunidade que ele viu o flash, ele aproveitou para mentir. Tá aí. Delegado mentiu, afirma promotor que pediu a soltura do flamenguista. Esse acusado... Aí vem mais embaixo, olha, promotor Rogério Zagallo criticou a condução do inquérito sobre a morte de palmeirense e disse que delegado mentiu ao dizer que o réu confessou.
Olha que loucura. Aí, Mas se isso a gente não isso mostra aqui é de 10 isso... anos atrás? Isso aqui é de 10 anos Não, atrás? isso agora, rapaz. Agora. 2023, ano passado. Agora, se nós aqui do Justiça e Ação só falássemos, a turma ia estar esperneando. Aí, tô falando de... Tá aqui, papai. É verdade. Tá aqui. Se essa câmera não existe, essa filmagem não existe, quem ia dizer o contrário? Tem como baixar um pouquinho, não, né? Baixa um pouquinho. Não? Tem? Baixa um pouquinho. Eu quero ver essa foto aqui. O que essa foto nos mostra? Olha aí a confusão. Olha só a confusão. Do rapaz... Que vai para assistir um jogo... Indo preso. No Camburão. Olha só. Vai para a delegacia. É conhecido nacionalmente como homicida. Isso. Vai preso. A família fica daquele jeito que a gente sabe como é que a família trata. Sim. E ele todo tempo dizendo, não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. E surge um flash, a mídia. E o delegado vai lá. A autoridade. A autoridade policial, olha, ele confessou. Ele, não confessei. Aí vem aquele cara que não serve. Eu me lembro, doutor Rafael, que lá em Goiânia, nesse caso, o promotor falou do rapaz. Essa foto aqui ela é emblemática porque me remete a esse júri de Goiânia. O rapaz disse o seguinte, apontou, o promotor começou a apontar o dedo na cara dele, tal. E aí, quando ele foi, nós fomos, que eu falo que é uma conversa, a gente foi fazer a inquirição dele e tal. E aí eu disse o seguinte, na verdade foi na oração, no debate, já na parte da sustentação. Eu disse o seguinte, pessoal, não chamei jurado de pessoal, falei, senhores jurados, senhoras jurados, se vossas excelências, se coloquem no lugar dele, fossem inocentes e tivesse um homem com todo o seu poderio apontando na tua cara, tu é bandido, tu é isso, como que ficaria a sua cabeça? O senhor e a senhora há 3 anos no presídio, tendo um promotor apontando o dedo e o senhor sendo inocente. Como que seria a sua cabeça? Porque ele chorou no júri. Como é que não chora, meu amigo? E ele chorou no júri, e no júri eu estava justificando aquele choro. Sim. Agora imagina se não tivesse essa câmera. Esse rapaz ia estar num tribunal do júri, que foi a mesma câmera que o nosso cliente de Goiás pediu. Sim. Ele ia estar no tribunal do júri, ofertado para ele a sorte do jurado entender, de acordo com a dinâmica que fosse apresentada ali, se ele era inocente ou culpado. Aí também vale a perspicácia do colega. Sim. Que pediu logo as câmeras. Não, Sim. Porque se o advogado chegar lá e disser que foi inocente, ninguém vai acreditar. Sim. A autoridade policial já disse. Quando ele traz, doutor, a câmera, olhe as imagens, aí a história já mudou. Sim. Essa filmagem salvou a vida desse cara. Sim. Poderia estar preso, inclusive, até hoje. Bom, eu queria falar com o senhor sobre... já estamos chegando aí ao final, mas o bate-papo tá gostoso, tá legal. É isso, esse podcast é isso. Mas, doutor Fidelis, qual que é o requisito para fazer parte do podcast? É ter a OAB, irmão. É ter a OAB. É se dispor a vir aqui, Sim. falar de casos concretos, dizer como o senhor procedeu, porque eu acho interessante um podcast nesse sentido. É prática, né, meu amigo? É prática. Vamos falar de prisão preventiva. Vamos falar de 302 do CPP. Olha, 422, sede do júri. Vamos falar em sede do júri 422, que é rolar testemunhos e fazer requerimento. Sim. Vamos falar do 479, que é um momento ali que nós temos para juntar tudo que vai ser falado, juntar no processo, até 3 dias antes da sessão plenária. Vamos falar... Não, aqui é prática. Eu, enquanto estudante do curso de Direito, doutor Rafael, queria assistir um programa de TV, de repente, do Maranhão, que trouxesse casos práticos. Será como é a advocacia? Faz uma diferença enorme na vida do aluno. Do estudante. Enorme. Do estudante, com certeza. Ele vai se deparar com situações ali que possivelmente ele vai acontecer com ele. E aí vamos chegar a essa sua última sustentação. Tem o quê? 15 dias? Um mês? Um mês, mais ou menos. Mais ou menos, em média, um mês. Assisti sua sustentação de forma brilhante,
o resultado veio. E eu fiquei surpreso com a fala qual foi o desembargador? Foi José Joaquim. Dr. José Joaquim, que falou o seguinte: esse advogado, que é o Dr. Rafael, esse advogado me surpreendeu. Ele me surpreendeu, e olha o que eu vou falar, isso aqui vai dar até corte aqui, eu estou preocupado, não estou preocupado com isso, né? Esse advogado, e isso habilitou o senhor a estar conversando conosco aqui, porque eu fiquei curioso. Um resultado incrível. Esse advogado, o doutor Zé Joaquim dizendo, esse advogado me surpreendeu. Por que que ele me surpreendeu? Porque há dias atrás, 3 semanas atrás, 3 semanas atrás, o presidente da OAB veio aqui, sustentou nessa Câmara Criminal, inclusive perdeu de 3-0. 3-0, isso. Veio aqui, sustentou, é por isso que eu digo, cada um no seu quadrado. Advogado trabalhista, vai atuar na tua área, irmão. Advogado civilista, vai atuar na tua área. Ah, mas quer representar a classe? Represente a classe. Sabe como? Sendo inteligente. E como que eu serei inteligente nesse momento? Chama o presidente da comissão de advocacia criminal. Quem é o presidente? Ele vai ter alguém lá. Tu sabe? Não sei quem é o presidente. O presidente da advocacia criminal. Chama ele. Conversa com ele. Propõe o debate. Propõe o debate, pessoal. É o seguinte, nós temos essa situação, uma sustentação oral, um caso emblemático. Eu quero sustentar, mas o que vocês acham? Quem seria o melhor colega para representar? Para representar, fazer essa sustentação. Já tem expertise na área, que já atua nessa Câmara e nesse tribunal, já conhece o voto do desembargador. Como que o relator trabalha, como que o relator... Sim. E aí o presidente da OAB vai e sustenta. O mesmo caso, pessoal, o mesmo caso para o mesmo cliente. Eram vários clientes, mas o do doutor Rafael estava inserido. Caso de repercussão. Saiu com a costa ardida. 3-0, papai. Na costa, no lombo. Aí o que ele pega? O carro da OAB com o motorista e volta para o ar-condicionado. E aí o cliente continua lá. Sim, preso. Doutor Rafael me pega. Doutor Rafael, eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu desde então. Porque aí o senhor chegou e o cara chutou a bola para fora e o senhor entrou em campo. Tive que ir buscar e botar na marca do pênalti. O senhor entrou em campo, pegou a bola e disse: rapaz, é assim, ó, tá aqui a bola de frente e gol. Eu queria entender... Eram vários clientes, um caso de repercussão, onde teve aí a ingerência da OAB, e o senhor entrou em que momento? Como é que foi isso? É um caso de repercussão, houve uma certa repercussão, ainda está tendo uma repercussão aqui no Maranhão. Eu represento um dos acusados, né? Representava um dos acusados. E por conta da repercussão, a OAB se habilitou. Opa, A OAB se habilitou. E eu vi os outros acusados, todos já... Recurso. Vamos ver primeiro o que vai vir de lá. Vamos ver o que se aproveita de lá. Como vai se posicionar a Câmara quanto ao pedido X, até porque ao pedido Y. Existem grandes escritórios que estavam lá. Sim. Falei, não, peraí, vamos ver como é que essa galera grande vai entrar primeiro, que eu não vou entrar nadar de braçada. E eu comecei a observar os resultados negativos, né, para os recursos de alguns outros acusados. A OAB se habilitou e eu não sabia, eu soube que ela tinha impetrado um habeas corpus. Falei, cara, se der certo o habeas corpus da OAB, o meu aqui vai ser arquivado porque já vai resolver o mérito. E eu estava, inclusive, acreditando. Falei, OAB, meu irmão, o presidente da OAB vai lá atuar, né? Não é possível, né? E, por infelicidade do acusado, não deu certo. Então, o meu HC já estava remarcado para 3 semanas depois. Eu já tinha visto todos os resultados, eu já vi como eles tinham atuado, né? E a sustentação oral, eu acredito que é um recurso a mais. Está aqui meu HC. Doutor, sustentação oral, despachar não só o relator e todos daqui que compõem a Câmara.
Perfeito. Todos. Perfeito. Faz uma diferença enorme. É isso que convence, gente. O advogado bota o papel e esquece. Não adianta ele juntar 2 páginas de jurisprudência. Pressupõe que o juiz sabe o direito. Tem até aquele jargão jurídico, dizem-me os fatos que eu te direi os direitos. Não adianta você escrever bem. É essencial? É claro que é essencial. Você formatar um formato que seja bom para quem vai ler, com jurisprudências atuais. Mas se você não for lá explicar o beabá para o relator, explicar, existe uma causa específica bem aqui que precisa ser vista. E você vai lá e finaliza com a sustentação oral. Que não é algo que você tem que falar o beabá. Eu tinha 10 minutos para tratar da liberdade de alguém. E eu vi que na sua sustentação o senhor não gritou, o senhor não deu tapa na mesa. Esse tempo já passou. Isso, o senhor foi... Aí eu queria pedir permissão para o senhor colocar um áudio, porque aqui no Justiça em Ação é assim, a gente fala, mas o delegado prova, mostra na tela, e na nossa advocacia é isso. E aí veio o áudio do próprio desembargador falando sobre o que aconteceu ali. Pode colocar, aumenta o volume do seu celular. Eu coloquei aqui, vou colocar aqui, tá? Coloca. Até porque esse processo é um segundo que nós estamos a julgar. O presidente da ordem já esteve aqui advogando exatamente em favor do hora paciente. Mas o doutor Rafael me deixou surpreso com algumas posições aqui trazidas, inclusive quando ele... E aí... Quem é o desembargador? É o presidente da primeira, é o José Joaquim. E aí o desembargador o doutor Rafael me trouxe aqui umas situações que eu fiquei surpreso. São situações que me surpreenderam. E esses fatos... Como quem diz assim, como que eu vou votar contra, irmão? Se o presidente da OAB veio aqui outro dia e não me falou disso aí, não. Ele estava dizendo isso. Rapaz, isso aqui me surpreendeu, porque eu não sabia disso. E não existia fato novo, viu? Opa, não existia fato novo. Não existia fato... Foi... Sabe o que aconteceu? É aquela famosa frase para que a população entenda. Filho, cada um no seu quadrado. Correto. Cada um no seu quadrado. Se eu sou médico veterinário, eu vou operar ser humano. Correto. Se eu sou advogado criminalista, eu vou agir na área tributária. A empresa vai quebrar. Mas, doutor, pelo amor de Deus, não diga isso, porque o senhor é advogado e de repente pode estar afastando um honorário. Ei, irmão, eu sou criminalista. Eu sou criminalista. E tem advogado que não tem, de repente, uma coragem de dizer, não, eu pego tudo. Eu sou criminalista. Né? E, nesse caso específico, nós tivemos um advogado trabalhista, trabalhando numa causa complexa e difícil. Inclusive o outro desembargador que compõe a Câmara, ele justificou o voto dele pelos fatos trazidos na tribuna. Sim. Que não foram trazidos na sustentação passada. E nós ouvimos no áudio aí. É por isso que o especialista, ele sabe exatamente o ponto. Pode trazer 10 fatos. Ele sabe quais os fatos vai chamar a atenção do desembargador. Ele sabe, não adianta levar os 10, ele sabe os principais, sabe onde bater. O processo é esse bem aqui. A situação é essa, o direito é esse e a fundamentação é essa. Não há motivo para deixar preso. Né? E em decorrência disso, foi estendido o resultado aos outros acusados e o processo... Todo mundo se beneficiou. Sim, e o processo está seguindo. E só a título de curiosidade, foi quantas? Foi 3-0. Foi 3-0, ué? Dava para pedir música, não foi? Dava para pedir música? Rapaz! Aí eu me lembro que doutor Rafael, ele não pagou um churrasco, mas está valendo, né? Tô devendo ainda, né? Tá devendo, não pagou o churrasco, mas tudo bem. Então, assim, por que nós estamos falando disso? Porque eu disse que ele teve um resultado incrível, brilhante, foi debatido em alguns momentos essa situação, a forma que ele tratou o processo num todo, foi interessante, porque ele primeiro foi observar o resultado da rapaziada. Sim. Escritório, né? Trabalhou desse jeito. Agora, é tipo da coisa. Existe o advogado do Instagram e existe aquele chão de fábrica. E a diferença você vê no resultado. No resultado. Não no que tange a absolvição, não.
o resultado, Não, o resultado que tu favorável. Seu resultado em júri é quebra de qualificadora? Vai quebrar. Aí ele já cumpriu, ele já está preso 4 anos, doutor. Bom, ele está preso 4 anos e aí ele está sendo acusado de homicídio simples. Aí qual que vai ser nossa tese? Ou então ele confessa e aí já... Exatamente. Então o importante é o resultado. Saber o momento, inclusive, de pedir ao magistrado. Olha, Perfeito. ele vai sair condenado, alguma coisa, mas ele faz jus a isso. Que foi o que aconteceu. Sim, no nesse júri último júri. Nesse júri agora, que nós chegamos aí saímos 6 horas da manhã de lá, só pegamos o ferry 5 da tarde, coisa linda, hein? Chega aqui quase 7. Quase 7. Então, assim, doutor Rafael, eu acho que, inclusive, nesse último processo que a gente está falando, do júri, é importante ofertar para o magistrado a boa-fé processual, demonstrar que nós vimos isso na prática. Na prática, que o promotor estava dando pressão e o próprio magistrado estava advogando. Mas doutor, aí também já é... Mas doutor, isso tudo porque ele percebeu que a advocacia não estava ali para tumultuar, estava sendo leal ao que estava posto no processo. Estava contribuindo para o julgamento. E ele se sentiu à vontade. E apesar de nós termos suscitado uma situação lá que é que foi a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade em virtude do silêncio parcial do acusado, que é direito dele. Meu irmão promotor deu um pinote aí o juiz, mas doutor, eu inclusive permito sempre que o promotor faça a pergunta. Eu falei, excelência, mas tem o artigo 15, parágrafo único, inciso 1º, que fala que mesmo com a negativa do réu em não responder ao promotor, ao juiz, e querendo responder só ao conselho de sentença. E o advogado, se ele continuar, ele está cometendo um crime. E a pena é de 1 a 4, viu? De 1 a 4. E aí o senhor vai ficar meio que numa posição complicada, porque está cometendo um crime na sua frente. E o juiz, ele falou, magistrado, olha, eu costumo fazer isso aqui. Não, mas não nesse. Não é. Porque nesse, se o promotor insistir, é pena de 1 a 4 e Vossa Excelência vai ter que deliberar pela prisão dele em flagrante. Perfeito. E aí ele disse, não, aí o promotor, não, olha, realmente... O promotor, ele viu eu abro onde mão, ele ia pisar. Eu abro mão. E ficou da vida. Aí começou, meu irmão. E no final do julgamento, o juiz viu que a gente pedia... Até nesse nosso requerimento, a gente fez de maneira... proba. De maneira proba. Excelência, a gente pode se aproximar. Existe essa situação aqui. O Ministério Público quer insistir. A gente não quer tumultuar. Nós queremos... Sem bater mão em mesa, sem apontar dedo, sem brigar, o juiz entendeu. Ele percebeu, cara, a defesa está compando conosco. Está trabalhando. Quer o resultado não também. Não está afrontando e nem querendo se aparecer. Não precisa disso. Não precisa disso. E isso é um entendimento que nós temos. Nós temos esse entendimento. E o resultado veio. A postura do magistrado no final. O magistrado no final prova isso. Não, doutor, aí eu falei, Rafael, tu percebe o que está acontecendo? Ele, cara, é porque o juiz observou que nós agimos totalmente de boa fé aqui. Na lealdade. Na lealdade e tal. Então ele queria, porque, enfim. Então é isso. Fico feliz, doutor Rafael, quero agradecer, quero dizer que é uma honra poder termos esse escritório composto de vários advogados competentes, né? Doutor Rafael, nós somos parceiros, espero que essa parceria vire irmandade, que nós já somos irmãos, temos mais alguns colegas também no escritório. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação. Foram aí o que 70 minutos, quase 1h10, 1h20 de um bom bate-papo, né? Um bom bate-papo jurídico, sem querer dar carteirada em ninguém, falar, olha, aqui nós temos o artigo tal que diz tal, que não sei o que tal. Não, o que diz lei tal? Não. O rito do júri vai de quanto? 406 ao 497. Ah, mas o quê? Sem falar de advocacia, na essência, real, na prática, o que o advogado passa na realidade, quais são os anseios, como que o doutor Rafael começou, qual foi a dificuldade do doutor Rafael, se ele recebeu um tapinha na costa e disse assim, vai jogador, agora é contigo. Te vira. É um tal de... A gente, quando era criança, a gente brincava entre nós e compartilhando, isso aqui é uma fala boba, mas é para demonstrar humanização com quem está assistindo. Sim.
me diziam o seguinte: TVS, é um tal de te vira sozinho. Te vira sozinho. Te vira sozinho, jogador. Então vai na tua... E é isso. Todos que estão assistindo, tem muito estudante de direito que está assistindo, tem que entender que essas crises que, a partir do 7º período, o estudante começa a sentir, é natural. E vai passar. E vai passar. Agora tem que ter o quê? Persistência. Tem que persistir. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil dizer não para as possibilidades. Esse é um dos percalços que aparece. Que a gente sabe que existe possibilidade pra caramba, principalmente quando o resultado vem. Porque o advogado tá ali sem dinheiro, com um pouco processo, e aparece uma situação na frente dele. Não, peraí. Chegou minha hora. Chegou minha hora de mudar a minha história. Só que ele... Opa, eu tô hoje ganhando tanto, mas se eu aceitar isso aqui, eu vou ganhar tanto. Só que a conta chega. Aí quando a conta chegar, aí ele vem vai o ver blog que não dizendo, vale a pena. Advogado é preso, ou então advogado não sei o quê. Sim. Não que o que aconteceu, inclusive recentemente, uma injusta agressão à advocacia, no que tange alguns colegas, mas em algumas situações, né, fugindo essa que nós sabemos, acontece. Então, as propostas, elas aparecem. Vão aparecer. E a gente tem que ter muito cuidado para atravessar. Já apareceu para o senhor? Com certeza. Já apareceu. Aparece... O senhor mesmo confidenciou lá no escritório algumas sim, situações. Sim, que a gente não pode trazer aqui, mas ela aparece. Aparece. Ela e aparece. aí, enfim, é meio até a gente fica pensativo quanto a isso, mas aparece. Então é isso. O estudante de direito, ele tem que entender que essas coisas estão aí, continuarão quando eles se formarem, continuarão quando eles estiverem advogando. Sim. E é aí que vem o perigo, né? Então, doutor Rafael, eu queria deixar o microfone aberto, que o senhor quiser falar, dizer que foi muito natural, essa é a proposta do Justiça e Ação, essa é a minha proposta de falarmos. Semana que vem teremos outro advogado para falar de forma natural dos seus casos, das suas situações, né, dos seus anseios, angústias, vitórias, que é gostoso, né? Bom, a vitória que te leva num resortzinho, que tu quer conhecer, uma viagem. Então, as vitórias, e rogo a Deus para que a sua advocacia continue uma advocacia brilhante. Quero estender o meu abraço à sua família, à sua esposa, ao seu filho. Conheço a sua família, uma família estruturada na rocha que é Jesus. E isso, para a profissão, faz uma diferença enorme. Enorme. Faz uma diferença enorme. Somos cristãos e nada contra quem tem tem outro tipo de religião, cada um de com fé, seu credo, cada um com mas seu o credo. nosso é esse. Agora o nosso é esse, e respeite. Nosso é então, é cristão assim como eu, a família cristã, esposa obreira na obra do Senhor, trabalha na igreja, é gerente, ela é uma pessoa bem conceituada em sua profissão e trabalha na obra do Senhor, assim como o doutor Rafael. Então, eu fico muito feliz porque hoje o podcast foi sensacional. Brilhou com a sua presença aqui, eu quero agradecer. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui pro Justiça em Ação, que eu já acompanhava quando era na TV. Eu jamais, esse cara aí é distante, muito distante de mim. E hoje estar aqui é a realização de um sonho, né? Eu quero inclusive agradecer, antes da gente se conhecer, a gente se conheceu num local que eu não vou falar o nome, numa situação, num evento, que a gente conversando com o Júlio, eu falei, vou falar com esse cara, 12 minutos eu vou confidenciar isso aqui. E eu tava com dificuldade num processo do Rio do Júlio, talvez tu não te lembre disso. Eu falei, eu não vou perguntar diretamente, que ele vai me dar um Nike aqui. não sei. Sim. Aí eu falei, cara, nessa situação aqui, aí tu disseste, olha, tu grava isso e junta nessa fase do tal. Eu, caramba, eu jamais ia pensar nisso. Como é que esse cara sabe disso e eu não sei? Foi uma sacada assim, que não tem curso que venda, é só a prática. Isso. Só a prática. Quero agradecer, inclusive, essa jogada que me salvou nesse processo. Então é um prazer. Vamos estar indo agora para São Paulo. Isso. Uma imersãozinha gostosa. Aquela que tu leva a açoitada todo segundo do mestre Zanoni. Um beijo no coração do presida, chama ele de presida, mestre Zanoni, que salvou minha vida em 2018, né?
e onde eu entrei nessa situação toda, um turbilhão com um caso meu. Então estaremos juntos nessa viagem em São Paulo e dizer que você está arrebentando. Meu irmão, a sua advocacia está de vento em polpa, está crescendo e que continue assim, né, firmado na rocha. E eu tenho certeza que muitos e muitos outros resultados virão, porque tu é um cara batalhador. A sua história, eu costumo dizer o seguinte, um colega meu falou, como é que pode Albert Einstein? Ele morreu, mas o nome continua. Jesus Cristo faleceu, e muitos dizem que faleceu, que para mim não faleceu. Está vivo até hoje. Até hoje, mas um incircunciso falou, mas faleceu e tal, e eu disse, não, mas sabe o que acontece? Quem tem história não morre. Quem tem história não morre. A matéria, ela se vai. Ela vai. Mas a história não. E eu digo a mesma coisa ao senhor. Você está caminhando, fazendo a sua história, e lá na frente, quando o seu filho já estiver numa certa idade, e ele ouvir falar do doutor Rafael Ribeiro, ele vai dizer essa palavra. Sabe por que você está falando isso? Porque meu pai fez história. E repito para o senhor, para quem disse para o seu filho dizendo, quem tem história não morre. E meu pai deixou um legado. O senhor, muito em breve, já vai poder mostrar para todo mundo, e já está mostrando aqui no podcast, esse seu legado. Então acredite, sou seu fã, sou honrado de estar advogando ao lado do senhor, no nosso escritório, compondo a equipe, eu compondo sua equipe, o senhor compondo a minha equipe. Então, quem tem história não morre. E a sua história, lá na frente, vai ser contada por vários e presenciada pelo seu filho. Porque é assim que acontece com os grandes. E eu lhe tenho como um advogado, realmente um grande advogado do Maranhão. Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço. E estamos juntos. Eu quero agradecer aí a audiência, não é audiência, né? Eu tenho que ajustar o nome agora, que é podcast, né? Aos internautas, e pedir, se você gostou desse episódio, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e pegue esse link e mande para um advogado. Olha, você precisa ouvir isso aí. Ou então para o estudante. Se você está assistindo e é estudante, pega esse link e diga, fulano, assiste aí e veja o que é advocacia, o que é o chão de fábrica, o que é a prática no chão ali. Eles falaram de cheiro de processo penal. Eles falaram sobre angústia de advogar, sobre o início de advocacia. O que é isso? Então, pega esse link, compartilhe e, claro, dê aquele famoso joinha, aquele like gostoso, né? Não custa nada. Não custa nada, é que todo mundo não custa nada. Então, dá o like aí e compartilhe, você vai estar ajudando e muito ao podcast. E sábado que vem, estaremos de volta às 10 horas da manhã com mais um podcast, e o convidado é surpresa. É surpresa, é um convidado sensacional, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração e fiquem na paz. Até sábado que vem.